Meu colega médico, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Obesidade se trata com responsabilidade. Aqui nós discutimos casos clínicos, estudos científicos com embasamento da chamada medicina baseada em evidências. Aqui você vai aprender, se aprofundar em conhecimentos do que há de mais moderno no tratamento dos pacientes com obesidade. E nos últimos dias eu estive procurando um estudo científico que trouxesse para você como o nosso trato intestinal se comunica com o sistema nervoso, como ocorre essa troca de informações que vai possibilitar o controle do balanço energético. E hoje nós vamos estudar então sobre os hormônios intestinais. Mas antes eu quero te contar uma história, a história de Stanley Prusiner, um neurologista e bioquímico americano, cujas descobertas iniciais sobre os prions, o que são os prions? São proteínas infecciosas que causam doenças cerebrais em animais e seres humanos. Essas descobertas foram amplamente desacreditadas e ridicularizadas pela comunidade científica. Na década de 80, Prusiner propôs a teoria de que os prions, uma forma mal dobrada de uma proteína que é normalmente inofensiva encontrada no cérebro, elas eram responsáveis por uma série de doenças neurodegenerativas fatais, como a doença de Creutzfeldt-Jakob, a encefalopatia espongiforme bovina, que é a chamada doença da vaca louca. E essa ideia era revolucionária, porque ela contrariava a compreensão médica estabelecida naquela época de que todas as doenças infecciosas eram causadas por organismos que continham ácidos nucleicos, como os vírus, as bactérias, os fungos. Então a comunidade científica inicialmente rejeitou essa ideia de Prusiner, chamando ela de uma ideia louca, absurda, porque sugeria que as proteínas poderiam se replicar sem o ácido nucleico, um conceito que desafiava naquela época os princípios da biologia, digamos assim. Então, Prusiner enfrentou anos de ceticismo, críticas, com muitos colegas duvidando da sua integridade e dos seus métodos de pesquisa. Mas ele persistiu nas suas investigações. Então, Prusiner continuou acumulando evidências convincentes para suportar a teoria dele, para embasar a teoria dele. E, finalmente, a persistência dele foi recompensada em 1997, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia de Medicina pela descoberta dos prions, uma validação que mudou o curso da pesquisa em relação às doenças neurodegenerativas e infecciosas. E essa história de Stanley Prusiner é um exemplo poderoso de como a perseverança diante do ceticismo, da rejeição, elas podem eventualmente levar ao reconhecimento e aos avanços significativos da medicina. E essa história, mais uma vez, eu quero mostrar para você que ponto para medicina baseada em evidências. Aqui no nosso canal é assim que a gente discute, é assim que a gente trabalha, é assim que a gente troca experiências com medicina baseada em evidências. Então vamos lá? Vamos começar então com o nosso estudo de hoje. Vou compartilhar a tela com vocês. Aí. Então hoje nós vamos discutir um tema de fundamental importância para a nossa prática clínica no tratamento da obesidade, que é a implicação dos hormônios intestinais na regulação da homeostase energética e o seu papel na fisiopatologia da obesidade. Então, nós, como médicos, nós precisamos compreender os mecanismos hormonais que influenciam a regulação do apetite, da saciedade, do metabolismo energético. E os hormônios intestinais, eles desempenham papéis essenciais na comunicação entre o trato gastrointestinal e o sistema nervoso, ajudando a regular a ingestão de alimentos e a energia que é gasta. E esses hormônios não só nos informam quando nós estamos saciados, mas também têm efeito sobre o metabolismo da glicose e a sensação de fome. E quando a gente entende essas interações, isso vai nos permitir adotar uma abordagem mais integrada, mais eficaz no tratamento da obesidade. Uma condição que não apenas afeta a qualidade de vida dos nossos pacientes, mas também aumenta os riscos de comorbidades graves. Diante disso, nos aprofundarmos nesse estudo não apenas enriquece o nosso conhecimento clínico, mas também nos capacita a oferecer tratamentos mais personalizados, mais efetivos para os nossos pacientes com sobrepeso e obesidade. Vamos juntos, então, explorar como funcionam os hormônios intestinais e discutir como nós podemos aplicar esse conhecimento na nossa prática clínica para melhor atender os nossos pacientes. É um estudo, portanto, publicado em 9 de julho de 2020, mas que traz conceitos maravilhosos e atuais para o dia de hoje. Olha só, um recorte do estudo. O que ele diz? A homeostase energética, ou seja, a ingestão e o gasto de energia, ou seja, o quanto entra
e o quanto nós queimamos é rigorosamente controlado por redes neurais complexas dentro do sistema nervoso central, que integram sinais neurais periféricos e hormonais de suprimento do substrato de curto prazo e da disponibilidade energética de longo prazo originados do trato gastrointestinal, do tecido adiposo, dos centros cognitivos superiores e das pistas ambientais externas dos alimentos. Então, o que que isso quer dizer? Vamos começar a entender essa história. Olha só, existe uma estrutura bem específica, vamos dizer que ele é o maestro desse controle energético, lá no sistema nervoso central, que é o hipotálamo. É ele que coordena tudo. Mas como é que ele coordena? Como é que ele sabe o quanto de energia está estocada na forma do tecido adiposo? Como ele sabe quanto de energia você está ingerindo numa alimentação? O quanto de proteína você ingeriu? O quanto de carboidrato? O quanto de lipídio? Deve continuar comendo? Deve parar de comer? Quando é que você vai começar a ter fome novamente? O que deve ser estocado, o que deve ser queimado? Então ele coordena isso tudo. Mas para ele coordenar isso, ele precisa receber o quê? As informações. Então, digamos que ele é o CEO da empresa, ele precisa receber os relatórios, as informações do que está acontecendo nas diferentes esteiras de produção da empresa. E é esse o papel dos hormônios intestinais. Passar essas informações para ele, à medida que vai entrando energia e vai sendo consumida energia no nosso corpo. E, além disso, nós temos os chamados gatilhos hedônicos dos alimentos. É o chamado comer hedônico. E o que que é isso? Que é a busca pelo alimento. Existem alguns locais no nosso cérebro, no sistema nervoso, que não vai nos levar à busca pelo alimento. E como nós sabemos, o ambiente que nós vivemos hoje, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo moderno nosso, é um ambiente obesogênico. Por que que é um ambiente obesogênico? Porque hoje nós temos pequenas quantidades de alimentos, mas com alto valor calórico. Alimentos ultraprocessados. Você ingerir uma pequena quantidade de alimento, mas carregado de energia. E além disso, nas redes sociais, assim que você acorda, assim que os nossos pacientes acordam, já pela manhã já abre a rede social, tem a foto de um bolo, tem a foto de doce, tem a foto do churrasco. Isso vai gerando os chamados gatilhos hedônicos, vai estimulando o apetite, vai gerando a busca por alimento. E isso conduz ao desejo de comer. Só que é um desejo de comer que independe das nossas necessidades energéticas. E dessa forma vai promover nos nossos pacientes, meu colega médico, o consumo excessivo de energia e, consequentemente, obesidade. E o intestino humano é o primeiro ponto de contato com os nutrientes ingeridos. E ele é considerado o maior órgão endócrino do corpo. Ele secreta mais de 20 polipeptídeos atualmente conhecidos, né, em resposta à ingestão dos alimentos, os chamados hormônios intestinais. Então, os hormônios intestinais, eles são produzidos em resposta à ingestão alimentar. E esses hormônios derivados do intestino, eles desempenham um papel fundamental na regulação do nosso comportamento alimentar, da homeostase energética, glicêmica, e eles estão envolvidos no desenvolvimento e na perpetuação da obesidade. Olha que sensacional essa figura. Essa figura, ela vai ser uma das bases na nossa discussão, não só no dia de hoje, mas eu trago muito essa figura em cursos, em discussões, em reuniões científicas, porque ela resume de uma forma extremamente didática como que acontece a comunicação entre o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal. Então você pode ver aqui que o tecido adiposo, o pâncreas, o trato gastrointestinal, aqui representado pelo estômago no caso, mas todos eles vão produzir hormônios e também através de estimulação de terminações nervosas, vão enviar mensagens que vão chegar até aqui. Este aqui é o hipotálamo. Só que essas informações inicialmente só pelo tronco cerebral chegam no hipotálamo. Essa área azul clara aqui é o núcleo arqueado. No núcleo arqueado existem duas populações de neurônios. Os neurônios anorexígenos, que vão expressar próprio melanocortina, que é PONC, e o CART, que é o transcrito regulado por anfetamina e cocaína, e a outra população de neurônios, que são os neurônios orexígenos, que é neuropeptídeo Y e proteína relacionada à GUT. A população dos neurônios anorexígenos, eles vão trabalhar diminuindo o apetite. E dos neurônios orexígenos, aumentando o apetite. Então, inicialmente,
os sinais nervosos chegam no núcleo arqueado, nesses neurônios, nessas duas populações de neurônios que são os chamados neurônios de primeira ordem. Dali, através dos prolongamentos desses neurônios, vai para onde? Para a área hipotalâmica lateral e para o núcleo paraventricular do hipotálamo. Aqui ensina que são neurônios de segunda ordem. E ali a mensagem é processada. Se ocorrer estimulação dos neurônios anorexígenos, então a mensagem vai ser enviada para diminuir o apetite e aumentar a saciedade. Caso contrário, houve estímulos dos neurônios orexígenos, então a mensagem vai ser processada ali no hipotálamo para aumentar apetite, diminuir saciedade. Então essa é a base do que nós vamos discutir hoje. É como acontece essa interação, essa relação entre os funcionários da empresa, ou seja, os vários órgãos do trato gastrointestinal, e não só do trato gastrointestinal, porque o tecido adiposo também envia mensagem, dos vários órgãos com o hipotálamo no contexto da homeostase energética do nosso corpo. Então aqui nós vamos ver os principais hormônios que são produzidos no trato gastrointestinal e que vão passar informações extremamente importantes lá para a região do núcleo arqueado, para a região do hipotálamo, para o controle energético do corpo. Então aqui a gente tem o hormônio orexígeno, o principal deles é a grelina, que é o chamado hormônio da fome, hormônio do apetite, né? E os anorexígenos, que vão inibir a fome, o PYY, o GLP-1, famosíssimo, a oxintomodulina, a glicentina, a amilina e a colicistoquinina. Vamos lá. O primeiro hormônio que nós vamos ver hoje é a grelina. A grelina, como eu disse, é o hormônio da fome, que vai levar o ser humano a ter fome. Ela é produzida principalmente pelas células PD1 aqui no fundo gástrico e no duodeno. E ela é produzida na forma de grelina não acilada. E ela vai se transformar na forma biologicamente ativa dela na grelina acil, pela enzima grelina ou aciltransferase. Os níveis dela no sangue atingem o pico máximo pouco antes da ingestão, para levar mesmo a busca pela fome. Assim que a pessoa começa a comer, no período pós-prandial tem uma queda abrupta dos níveis da grelina. E o que estimula ela a cair é principalmente a ingestão de carboidratos. Ela vai, como a gente já discutiu anteriormente, ela vai principalmente subir e estimular, olha só, tá aqui, ó, estimular neurônios orexígenos do núcleo arqueado do hipotálamo. Os hormônios orexígenos vão estimular a fome. Enviam mensagem, tá aqui, ó, aumentar a ingestão alimentar. Enviam mensagens aqui para os neurônios de segunda ordem e aquele balanço entre a ingesta alimentar e a expansão energética vai aumentar, ou seja, vai estimular apetite, vai diminuir gasto energético, vai diminuir saciedade. Esses são as maiores consequências que a grelina vai trazer. E, além disso, ela também vai ativar centros de recompensa, que é o chamado comer hedônico, em alguns lugares do cérebro, na amígdala, no córtex, núcleo estriado. Mas o que realmente é importante aqui para nós é que ela vai estimular apetite, aumentar a ingestão de alimentos, reduz a secreção de insulina, estimula a produção da glicose no fígado e também vai ter efeitos procinéticos no trato gastrointestinal. Vai acelerar o esvaziamento gástrico e aumentar a secreção de ácido clorídrico. E olha que interessante, nos indivíduos obesos, eles têm níveis reduzidos da grelina em jejum como mecanismo, digamos, compensatório para o excesso de peso corporal deles. E aquela supressão que eu falei, a grelina cai no período pós-prandial, essa queda da grelina no paciente obeso é uma queda menor, digamos que é uma queda atenuada. Grelina, hormônio da fome, extremamente importante para nós na nossa prática clínica, porque nós vamos ver como esse conhecimento vai te ajudar a tratar melhor o teu paciente. O outro hormônio que nós vamos ver é o PYY. O PYY é secretado pelas células L, lá no ilho distal, no colo, em resposta a dietas ricas em proteínas e gorduras. Então, é proteína e gordura que vai principalmente induzir
a liberação do PYY pelas células L. E esse aumento inicial dos níveis circulantes do PYY é visto principalmente nos primeiros 15 a 30 minutos após a ingestão de alimento, atingindo um pico em 1 a 2 horas depois da refeição, depois cai um pouquinho e vai em uma fase de platô, de manutenção dos níveis dele. E ele tem efeitos anorexígenos. Por que anorexígenos? Olha só, ele vai inibir os neurônios orexígenos. Os hormônios orexígenos estimulam o quê? Apetite. Se o PYY inibe esses neurônios, vai estimular a saciedade, diminuir o apetite. Hormônio PYY. E o que é interessante dele? O hormônio PYY tem estudos científicos que mostram que os indivíduos obesos, eles têm níveis circulantes do PYY durante o jejum mais baixos em comparação com indivíduos magros. E a secreção do PYY estimulada nas refeições ela é menor. Ou seja, o indivíduo obeso, quando começa a ingerir o alimento, o PYY, que deveria fazer um pico daí 1 a 2 horas, esse pico no paciente obeso é um pico menor. Então, eles necessitam de um conteúdo calórico maior para alcançar a mesma concentração de PYY semelhante a indivíduos de peso normal. Então, um indivíduo de peso normal, ingerindo uma quantidade razoável, pouca de comida, ele já faz um alto pico do PYY. Já o indivíduo obeso, ele tem que ingerir uma quantidade muito maior de alimento para ele conseguir fazer proporcionalmente o mesmo pico sérico na sua secreção. E outra coisa que é extremamente interessante também, prática clínica, meu colega médico. Estudos mostram que comer lentamente, as pessoas que comem mais devagar, elas têm uma resposta pós-prandial do PYY mais intensa, mais pronunciada, mas isso só ocorre em indivíduos de peso normal. Portanto, para evitar que o pico do PYY seja menor, para evitar que a secreção dele seja menor, deve-se comer mais lentamente. Comer muito rápido, a pessoa ingere grande quantidade de energia e o pico de PYY ele é mais tardio. Então a pessoa tem uma resposta de parar de comer prejudicada quando ela come muito rápido. Interessante porque prática clínica para passarmos para os nossos pacientes. E agora a gente vai falar do GLP-1. Eu me refiro a ele como queridinho, porque a maioria dos trabalhos científicos trata especificamente de GLP-1, que é produzido nas células L, de GLP-1 nativo. Por que nativo? Porque existe o GLP-1 que é hoje a base para as principais medicações que atuam no controle do diabetes e na obesidade, que são os análogos do GLP-1, o Ozempic, a tirzepatida, é o duplo agonista GLP-1 com GIP. Então, a base do tratamento hoje são o GLP-1. Só que o GLP-1 nativo, a gente vai ver, eu só estou dando um spoiler aqui, que o GLP-1 nativo, ele tem uma meia-vida de 2 minutos. Depois que ele é secretado pelas células L, aqui no ilho terminal, no colo, ele tem uma meia-vida só de 2 minutos. E o que é interessante, através de estudos científicos, conseguiram fazer ligação do GLP-1 com algumas substâncias que prolongam a meia-vida dele. Quem, digamos assim, metaboliza o GLP-1 é uma enzima chamada DPP-4, mas através da conjugação do GLP-1 com substâncias, ácidos graxos, essas coisas, conseguem prolongar a vida do GLP-1. E daí surgiu a semaglutida, né, o Ozempic, que tem uma meia-vida de 7 dias. Uma meia-vida prolongada. Interessante isso aí. Mas isso foi só um spoiler. Voltando aqui. Então, o GLP-1 é produzido pelas células L, aqui no ilho terminal e nas células do colo. E vai ser em resposta principalmente à presença de alimentos, nutrientes no trato gastrointestinal e presença de ácidos biliares. Quais são os alimentos? Principalmente carboidratos e lipídios. Carboidratos são aqueles carboidratos chamados carboidratos não digeríveis. Eles chegam aqui nessa região e, de acordo com a microbiota intestinal local, vai fermentar
esse carboidrato, produzindo os ácidos graxos de cadeia curta. Quem são? Principalmente butirato, acetato e propionato. Estes ácidos graxos de cadeia curta vão se ligar aos receptores GPR 41 e 43 nas células enteroendócrinas L. E ali vai ser produzido e liberado o GLP-1, que tem várias e várias e várias incontáveis funções. Funções iniciais dele, que foram inicialmente estudadas, é estimular a produção de insulina no pâncreas, inibir a produção do glucágon, aumentar a proliferação das células beta-pancreáticas. Então, ele é também um hormônio do tipo incretina, que ele é produzido em resposta à presença de nutrientes e estimula a produção de insulina. Só que os benefícios do GLP-1, eles transcendem, ainda estão sendo muito estudados, porque tem receptores para o GLP-1 em todo o corpo. Olha só, tem receptores no sistema nervoso, aumentando transmissão sináptica, proteção dos nervos, diminuindo os defeitos da aprendizagem, aumentando memória. Olha só, cardiológicos, no coração a gente viu essa questão, eles diminuem, repetindo, os análogos, os análogos do GLP-1, mas o GLP-1 está relacionado com a diminuição dos MACEs. Os MACEs, você deve se lembrar da nossa discussão de algumas semanas atrás, são os eventos cardiológicos maiores, infarto não fatal, AVC não fatal. O uso, a semaglutida diminuiu em 20% os MACEs em pacientes sem diabetes mellitus tipo 2. Tem receptores para, então, GLP-1 no coração, diminui a injúria isquêmica miocárdica, diminui disfunção endotelial, diminui a circulação de lipídios, no fígado, diminui a esteatose hepática, diminui a produção de glicose. No pâncreas, aumenta a síntese de insulina, aumenta a secreção de insulina, diminui a glicose circulante, aumenta a proteção das células beta, aumenta a proliferação das células beta. No trato gastrointestinal, vai retardar o esvaziamento gástrico, diminuir o peristaltismo gástrico. Vimos no estudo FLOW, tem também receptor para o GLP-1 lá no rim. No estudo FLOW, a semaglutida foi associada a uma redução de 24% na progressão da doença renal. Então, os benefícios do GLP-1 são incontáveis. É a medicação, juntamente com outras que são mais estudadas atualmente para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, tratamento da obesidade, tratamento de doenças neurodegenerativas, tratamento da esteatose hepática. Então, é o hormônio que está em alta no momento. Temos também a oxitomodulina. Olha só, célula L produz GLP-1, PYY e oxitomodulina. A oxitomodulina também é em resposta à ingestão de alimentos. Vai atuar também lá no hipotálamo e promover respostas anorexígenas através dos receptores para o GLP-1 e do glucagon. Agora, apesar da oxitomodulina ter uma afinidade 50 vezes menor para o receptor do GLP-1 em comparação com o GLP-1, a oxitomodulina e o GLP-1 têm igual potência na redução da ingestão de alimentos, o que sugere que pode haver outro receptor para a oxitomodulina separado, mas que ainda não foi identificado. A oxitomodulina, portanto, tendo função anorexígena, vai reduzir a ingestão alimentar, aumentar gasto energético, retardar esvaziamento gástrico, promover secreção de insulina, dependente também de glicose. A amilina, ela é co-secretada pela insulina, juntamente com a insulina, pelas células beta-pancreáticas, em resposta também à presença de nutrientes, sinais neurais, incretinas. Então, após a ingestão de nutrientes, os níveis da amilina aumentam rapidamente, tem um pico em 1 hora e fica elevado até 4 horas depois da refeição. E ela vai atuar em receptores bem específicos no sistema nervoso central. Vai inibir apetite, aumentar gasto energético, retardar esvaziamento gástrico, inibir secreção do glucagon. Colecistoquinina. A colecistoquinina é produzida pelas células I do duodeno e de alguns neurônios entéricos também. Em resposta principalmente a quê? Proteína e lipídio. Ela vai atuar em receptores colecistoquinina tipo 1, que fica em tecidos periféricos, e colecistoquinina tipo
2 no sistema nervoso central. Ela vai facilitar a absorção de nutrientes, porque vai estimular a contração da vesícula, aumentar a secreção de enzima pancreática, inibir a secreção do ácido gástrico, retardar esvaziamento gástrico, reduzir a ingestão de alimentos e promover secreção de insulina. E além disso, a obesidade está associada a um efeito atenuado dessas respostas anorexígenas da colecistoquinina, certo? E aqui tem alguns hormônios também que eu gostaria de citar mais rapidamente, mas que também fazem essa conexão trato gastrointestinal com o sistema nervoso. A gente tem o GIP. O GIP foi a primeira incretina a ser descoberta há muitos anos atrás, se não me engano, década de 80. E, inicialmente, os cientistas ficaram um pouco decepcionados, porque ela sozinha reduz muito pouco o apetite, tinha muito pouco atuação no tratamento dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, mas hoje está muito em alta, porque o GIP associado ao GLP-1 é o tirzepatide, que logo, logo está nas prateleiras aí, que é uma medicação que eu citei também algumas semanas atrás, perda de peso de até 20,9% do peso, em média, 20,9% do peso perdido nos usuários, nos pacientes que foram estudados. Então, o GIP, chamado peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, é secretado pelas células K no intestino proximal, também em resposta à presença de nutrientes, principalmente os lipídios da dieta. Tem receptor de GIP em vários locais, mas principalmente nas ilhotas pancreáticas, no hipotálamo, no tecido adiposo. E ele, como eu disse, é um hormônio incretina, que estimula a produção de insulina e vai inibir a apoptose em célula beta. E também tem forte efeito anabólico no tecido adiposo, estimula a adipogênese. Agora, ele tem um efeito fraco na redução de ingestão de energia, certo? Então, esse é o GIP. O GLP-2, ele é secretado também pelas células L, as células interendócrinas L, lá no intestino distal, em quantidades que são semelhantes à do GLP-1. E a principal função do GLP-2, diferentemente do GLP-1 são funções mais relacionadas ao aumento da saciedade, diminuição do consumo alimentar. A do GLP-2 é promover o crescimento intestinal e, através da proliferação dos enterócitos, e diminuição da apoptose dos enterócitos. Mas ele não tem uma interação aditiva com GLP-1 em relação a potenciais anorexígenos. O neurotensin, que é secretado também pelas células L lá no colo, e ele também, em resposta à presença dos nutrientes, principalmente dos lipídios, vai reduzir a motilidade do trato gastrointestinal, reduzir a secreção de ácido clorídrico, estimular a secreção pancreática, das enzimas pancreáticas, e só que em níveis fisiológicos é muito improvável que ele desempenhe um papel importante na regulação do apetite. A leptina gástrica, que é secretada principalmente pelas células principais gástricas e pelas células endócrinas P, em resposta à ingestão energéticas. E no estado pós-prandial, ele estimula aferentes vagais e também induz saciedade. E a secretina, que é secretada pelas células S no duodeno, em resposta ao aumento da acidez ali no local. Vai estimular secreção pancreática exócrina, inibir esvaziamento gástrico, reduzir ingestão de alimentos, induzir lipólise, ativar termogênese no tecido adiposo marrom, também efeitos anorexígenos, certo? Então, agora que nós entendemos como acontece a comunicação entre os órgãos do trato gastrointestinal e o sistema nervoso central, recapitulando, essa comunicação se dá através de impulsos nervosos e os hormônios intestinais. Os hormônios intestinais, a gente viu os principais deles aqui, eles mandam mensagem vindas do intestino, do pâncreas, do fígado, vão mandar, através desses hormônios, mensagens, estímulos neurais que vão chegar em várias áreas do cérebro, mas principalmente no hipotálamo, e ele já consegue entender quanto de energia tem estocado, o que está entrando de proteína, de lipídio, de carboidrato, até quando a pessoa deve comer, quando ela já deve começar a ficar saciada, quando deve parar de comer. Então, essa interação nós começamos a entender hoje. Só que essa relação, no contexto da obesidade, existe, digamos assim, uma disfunção hormonal, uma resistência, a palavra é ótima,
uma resistência à ação desses hormônios no contexto da obesidade. E essa relação entre a obesidade e o descontrole desses hormônios é uma via de mão dupla, ela é bidirecional, porque a obesidade vai causar alterações nos hormônios gastrointestinais, que vão alterar a homeostase energética e facilitar o ganho de peso adicional, o que vai perpetuar o estado de obesidade. Então, os obesos, eles têm uma supressão pós-prandial atenuada da grelina. Ou seja, começou a comer, a grelina deveria cair abruptamente, na obesidade ela não cai abruptamente. Além disso, nos obesos também existe uma perda dos picos antes da refeição da grelina e uma redução nos níveis de grelina também no período em jejum, juntamente com níveis reduzidos em jejum e pós-prandiais do PYY, do GLP-1. E essas mudanças, elas causam um descontrole alimentar no paciente obeso, refeições irregulares, ele vai ter um comportamento dos chamados lanches frequentes ou comportamento beliscador, o que vai acabar piorando a obesidade. E além disso, a obesidade também tem sido associada a uma plasticidade prejudicada do nervo vago e, portanto, os efeitos atenuados dos hormônios em relação ao estímulo no nervo vago para mandar mensagens lá para o hipotálamo, para o sistema nervoso. Então, as respostas alteradas desses hormônios gastrointestinais no estado pós-prandial, no contexto da obesidade, elas acabam que são resultados de uma alteração também na população e na responsividade das células enteroendócrinas. Em especial, a gente viu a célula L, produz GLP-1, que produz o GIP, né? E isso também se relaciona ao quê? No contexto da obesidade, a uma alteração do microbioma intestinal, que também causa alteração na secreção dos hormônios gastrointestinais. Então, como a gente já discutiu anteriormente, de acordo com a população bacteriana do indivíduo, ele pode ter uma maior ou menor predisposição à obesidade. De acordo com a população microbiana, a microbiota intestinal do indivíduo, talvez essa população microbiana extraia mais energia dos alimentos. Consequentemente, esse indivíduo vai extrair mais energia dos alimentos, predispondo a ganho de peso. E além disso, também de acordo com a microbiota intestinal, algumas substâncias que só as bactérias produzem, ácidos graxos de cadeia curta. Se já discutimos sobre isso. Se a população em determinado indivíduo é predominantemente bifidobactério, lactobacilos, existe produção de ácidos graxos de cadeia curta que vão estimular o GLP-1. Mas se a população é predominante de firmicutes, vão produzir principalmente substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias rompem as tight junctions, aquelas junções das células intestinais. Ali entra para o interior, entre as células, substâncias inflamatórias, entre elas o LPS, o liposacarídeo, que vai gerar um status inflamatório de baixo grau no indivíduo, predispondo também à obesidade. Então, está tudo interligado, tudo interrelacionado. Cientes disso, para a prática clínica, a gente já começa a entender melhor sobre as chamadas intervenções dietéticas hipocalóricas, as dietas muito restritivas, que são frequentes na população, que são frequentes nos pacientes. No geral, o que acontece? Eles querem uma meta, o paciente quer uma meta. É perder peso para uma festa, para o final de ano, para caber numa roupa. Então, eles se submetem a dietas hipocalóricas. Só que essas dietas elas são frequentemente complicadas com o reganho de peso, devido principalmente à uma ativação contrarregulatória de mecanismos adaptativos fisiológicos em que o corpo busca recuperar o peso perdido, porque ele entende que ele está sendo colocado em estado de possível morte. Então, quando ele começa a perder peso, ele entende que é um estado que pode levar à extinção. Então, ele começa a produzir hormônios para estimular o apetite e voltar ao peso anterior. Então, é demonstrado em estudos que as pessoas que passam por restrições calóricas muito intensas, dietas muito restritivas, elas frequentemente recuperam até 50% do peso perdido dentro do primeiro ano, retornando frequentemente ao peso corporal inicial no período de 3 a 5 anos após a intervenção dietética. Alguns estudos também com restrição calórica dietética, principalmente
dietas de muito baixa caloria. Os estudos mostram um aumento na sensação de fome associado a um desejo aumentado de consumir alimentos ricos em energia e uma maior reatividade a estímulos alimentares que vão fazer alterações hormonais que vão estimular novamente a ganhar aquele peso perdido, causando o quê? Um descontrole em todo essa miscelânea hormonal que nós vimos hoje. Então é importante a gente ver que essas adaptações compensatórias dos hormônios gastrointestinais para recuperar aquele peso que foi perdido nas dietas muito restritivas, eles foram observados em estudos até 52 semanas após a intervenção dietética, levando ao reganho de peso em um número significativo de pacientes. Prática clínica. Os estudos também mostram que dietas ricas em proteínas, baixas em carboidratos e também as dietas cetogênicas, elas têm sido associadas à supressão do apetite, aumento do gasto de energia e redução no quê? Nos níveis de grelina. Repito, redução nos níveis de grelina. Porque depois que a pessoa inicia com dietas muito restritivas, o paciente com dietas muito restritivas, os níveis de grelina vão lá em cima e assim permanecem para o corpo buscar aquele peso que foi perdido. Já com dietas ricas em proteínas, dietas cetogênicas, os níveis de grelinas mantêm-se em níveis mais baixos, facilitando a manutenção do peso perdido. E, ao contrário das dietas hipocalóricas, a perda de peso associada conjunta com atividade física, ela tem sido associada a mudanças benéficas nos hormônios gastrointestinais, causando o quê? Diminuição da grelina e aumento dos níveis PYY. Então a gente começa a entender que as estratégias terapêuticas que são destinadas a modular os níveis dos hormônios gastrointestinais, elas estão mais e mais se solidificando hoje, principalmente através dos análogos GLP-1 e das combinações do GLP-1 com outros agonistas, né, de hormônios intestinais, para tratar os pacientes com obesidade e com comorbidades, principalmente o diabetes mellitus tipo 2. E a tendência atual nas pesquisas clínicas é combinar diferentes hormônios gastrointestinais e mirar múltiplos sistemas de receptores simultaneamente, com o objetivo de replicar o mais próximo possível aquele ambiente hormonal pós-cirurgia bariátrica e contornar as mudanças adaptativas contrarregulatórias, que eu já falei aqui, associadas à restrição energética da dieta. E durante essa jornada de descobertas recentes com os análogos GLP-1, GLP-1 com GIP, que é a tirzepatida, também se observou que os efeitos benéficos protetores vão muito além do controle só da obesidade, do diabetes mellitus tipo 2. Nós vimos benefícios cardioprotetores, nefroprotetores, da esteatose hepática, melhor em doenças neurodegenerativas. Então, é uma gama extraordinária de benefícios. E nos fóruns de debate nos Estados Unidos, dos quais eu participo, dizem que essas medicações, os análogos de GLP-1, eles parecem um canivete suíço, que começou com uma lâmina só, e hoje as associações dupla agonistas, tripla agonistas que têm sido estudados, então tem tido um poderoso arsenal no combate à obesidade. E isso está caminhando para uma personalização do tratamento. À medida que, digamos assim, essa caixa de ferramentas, né, esse canivete suíço, tem várias funções, está levando a tratamentos personalizados. Como assim? Vai chegar um momento em que nós teremos uma gama, uma paleta de medicações, GLP-1 associado com GIP, associado com glucagon, dupla agonistas, tripla agonistas, em que vai começar a se perceber que dentro dessa gama de medicações que têm sido estudadas, atualmente existem cerca de 70 medicamentos em desenvolvimento nessa área. Vai chegar então um momento em que esse vai ser específico para esse grupo de pacientes, mas não vai ser tão bom para esse grupo de pacientes. Já esse atua numa abrangência maior. Está chegando esse momento. Nós estamos vivendo um momento de grande avanço no tratamento medicamentoso da obesidade, do diabetes e de todas as complicações que são relacionadas à obesidade. Então, se a gente começar a levar essa discussão para um outro nível, eu acho que nós vamos ainda encontrar vários parceiros para combinar com o GLP-1. O GIP, da tirzepatida, o glucagon,
a amilina, o PYY. Então, todos esses hormônios intestinais, combinando com o GLP-1, vão dar mais opções de tratamento para nós. É o que nós estamos vivendo. Colega médico, eu espero que você tenha gostado dessa discussão. Eu procurei esse caso clínico com muito carinho para estar trazendo aqui para você estar começando a entender cada vez mais da importância do estudo, um estudo sério, baseado em evidências, através de estudos científicos, comprovação científica do tratamento da obesidade, que é a pandemia que tem assolado a sociedade. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui, deixa um like, ative as notificações para que a gente possa estar criando uma comunidade de médicos que trata a obesidade com responsabilidade. Tenha um grande abraço e eu te aguardo aqui no nosso próximo encontro.